Gente, câmera aberta para mim, por favor. Beleza, olha aqui, hein? Que maravilha. Tome velocidade. Olha, aqui à minha esquerda o Genesi Vanderlei, que é diretor de arrancada, é isso mesmo? Perfeito. Arrancada da Federação de Automobilismo do Estado da Paraíba. E ao lado dele, já todo equipado aí, todo pronto para meter bronca mesmo, para valer, com velocidade a toda hora. O João Neto, que é piloto de kart. Bom dia, Alex, tudo bom? Bom dia. Piloto de kart mesmo, é isso mesmo, né? Piloto de kart. Maravilha. A princípio, o que nós temos aqui é o primeiro degrau do automobilismo. Certo. Para você ser um bom piloto, você tem que começar pelo kart. Por isso que nós fizemos questão, até de acordo com a sua produção e com você, a gente trouxe esse kart para cá. Porque isso é o berço do automobilismo. Porque todos os itens de uma Fórmula 1, não em termos de tecnologia, mas de aparato, de comparação em velocidade, de retomada, enfim, tudo, segundo o nosso grande Ayrton Senna, aqui se compara com o Fórmula 1. É aqui que todo mundo começa, né? O todo mundo começa. Senna, todo mundo começa aqui, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tô com a roupa clara aqui hoje, é perigoso sujar. Olha, quais são as modalidades, Genesi, as modalidades existentes no automobilismo e as existentes aqui na Paraíba? Alex, é com tristeza que eu digo a você que nós aqui, por isso que eu vou dizer que fui convidado pelo teu programa para a gente participar, exatamente para falarmos um pouco. Eu não diria se vou falar do automobilismo ou da falta de automobilismo na Paraíba. Eu falava com o João Neto lá na recepção, certo, e eu estava dizendo a ele, eu vou convidar inclusive Alex para ser padrinho do automobilismo da Paraíba. Pelo que eu vejo que você gosta de muita carro. honra, muito certo? Obrigado. Então, isso eu estava conversando com ele lá fora e estou fazendo isso a você, esse convite. E se você considerar, vai ser uma grande honra para nós. É uma Por honra. todos os pilotos de kart também, tá? Da Paraíba. Muito obrigado. Entendeu? Vocês é que fazem o sucesso do automobilismo, então para mim Com é uma certeza. honra. Então, o que é que a gente está nesse programa hoje, cobrando, acho que até um pouco de sensibilidade das autoridades governamentais do estado da Paraíba, do município, para que nós tenhamos uma praça de esportes aqui no nosso estado, aqui no nosso município de João Pessoa. Você vê Caruaru hoje, quem é? Caruaru hoje é conhecido mundialmente. Tudo bem que ele tem o maior São João do mundo, se é considerado assim, mas Caruaru é mais conhecido pelo automobilismo do que pelo São João. Quer dizer que não tem esse incentivo para uma prática tão bonita como essa e que atrai o turismo, né? Com certeza. Cada prova dessa é que a gente fala em nível de região ou em nível de Brasil mesmo, ou aí de mundo, nessa mesma proporção que vem os turistas. Com certeza. Houveram provas aqui há alguns anos atrás com cerca de 3 mil pessoas, 4 mil pessoas assistindo. Aqui em João Pessoa. Hoje isso deu uma queda, essa questão das provas? Hoje o kart aqui em João Pessoa já não existe mais. Acabou já há uns 2 anos, já não há provas aqui em João. Que isso, que loucura. Isso é uma vergonha, é uma vergonha para o nosso estado. E para completar, o kartódromo que nós tínhamos aqui foi vendido o local, o terreno para um condomínio e o kartódromo foi totalmente destruído. O único kartódromo de João Pessoa agora vai ser um condomínio. Que vergonha. Mas, que vergonha. Infelizmente, acontece essas coisas, quem sabe, se não para melhor. Para que agora se acorde aí o governo, tal. Porque, se você considerar, por que vocês só cobram do governo? Porque eu pergunto a você, quem constrói um estádio de futebol? Claro, o governo. Quantos tem aqui na Paraíba? Quem constrói um Ronaldão, um Meninão? Quanto custa um empreendimento desse? Sei lá, 60, 70 milhões de reais. Fala para o meu telespectador, então, o que é mais caro? O que é muito mais caro? Fazer um local onde possa se possibilitar, então, dar chances ao automobilismo da Paraíba deslanchar ou o futebol, por exemplo, na Paraíba? Olha, a gente tem que ponderar com relação a isso. Quem dá mais retorno, lógico, é o futebol. Certo. Mas se você considerar a proporcionalidade de um estádio e de um autódromo, isso é uma gota d'água. Isso tem que ser visto. Por exemplo, só vou fazer um parênteses, que você está falando de um esporte, eu mesmo acho que fui infeliz nessa comparação, porque eu chamei o futebol, que é um esporte super popular. Agora,
o Ronaldão da vida não é pro futebol, é pro vôlei, pro basquete, um exemplo, né? Só estou colocando bem por cima. Aí já não são esportes mega populares de jeito nenhum. No Brasil, de jeito nenhum. O automobilismo é o segundo no Brasil, só perde pro futebol. Só perde pro futebol. Então a ordem está invertida aqui na Paraíba. Claramente. Tá entendendo? Tô entendendo. Então, um autódromo hoje você construiria 10 milhões. Certo, 10 milhões. Um autódromo básico, mas que você tem todos os itens para você ter um autódromo dentro de sua cidade. E tem que ter no estado. Fala-se, por exemplo, centro de convenções, pode trazer milhares de pessoas, mas um autódromo é uma coisa básica, mesmo. Eu vou contar só uma outra parte de quando a gente realizou os eventos no Aeroclube de arrancadas. Nós fizemos 3 eventos lá no Aeroclube. Certo. Considerado a melhor arrancada do Nordeste. Não estou puxando brasa para minha sardinha, nem jogando louro no mim. Claro. Mas era considerado isso por pilotos, por chefe de equipe, enfim. E a gente tinha lá dentro 5, 7, 6 mil pessoas assistindo. Pilotos nós trazíamos de Fortaleza a Salvador. E esses pilotos não vinham só. Vem família, vem amigo, vem os aficionados, vem os fãs da coisa. Enfim, a gente trazia para cá. E vocês não tinham um lugar não 100% adequado e correto? Não tinha, mas nós fazíamos e era o que piloto quer 2 coisas. E era um sucesso. Carro para correr e público para assistir. Nós fizemos isso. Mas infelizmente o DAC achou por bem não permitir mais que o Aeroclube fizesse esse tipo de esporte na pista, porque disse que aquela pista é só para pouso e decolagem de aeronaves. Infelizmente, a gente tem que acatar. Não, mas vamos começar a bater sim nessa tecla, tem que ser assim. João Neto, vamos falar sobre a questão de ser um piloto de kart. Eu queria que cada vez mais essa máquina estivesse aqui no ar, até porque a gente tem que aproveitar o trabalhão que deu para a nossa produção e os nossos convidados colocarem essa máquina no ar para toda a Paraíba assistir. Bom, como é que é? Você está em que modalidade? Como é que funcionam essas divisões no kart? Olha, no kart há várias categorias. Eu estou na graduado A, que é considerada a mais rápida delas. E o kart, na verdade, é uma modalidade que eu poderia dizer que é a escola de qualquer outra categoria do automobilismo. Qualquer piloto de Fórmula 1 tem que ter passado pelo kart. É de grande importância isso, né? Porque o kart, como o Genesi falou, é praticamente uma cópia do Fórmula 1. Um pouco mais devagar, um pouco menor, mas é uma cópia, não com tanta tecnologia. Você corre há quanto tempo? Eu corro profissionalmente há 8 anos. E agora, vou ter que perguntar a tua idade. Você começou a correr então com que idade? Comecei a correr com 10 anos. Já comecei meio tarde. Agora? Isso, estou com 18 agora. 10 anos, mas era uma criança, né? Isso, normalmente piloto começa com 7, 8 anos. Certo. Nas categorias de base. No caso, agora eu estou fazendo o Campeonato Paulista, vou fazer o Brasileiro, que ainda não começou, é só no meio do ano. E também o Pan-Americano, Copa do Brasil. Porque campeonatos regionais mesmo, no caso, como o Gênesis está falando, aqui já não há. Na região do Nordeste não há campeonatos tão disputados, nem com um porte grande, entende? Mas você vai participar agora, segundo o Genesi estava falando, de um... Pan-Americano. Pan-Americano, isso? Conta para mim como é que foi isso, como é que você chegou? Olha, na verdade, o Pan-Americano esse ano vai ser disputado no Brasil, vai ser disputado em Florianópolis. E devido a isso eu vou aproveitar a situação para correr aqui, porque é uma coisa boa, na verdade, para o currículo de qualquer piloto, na verdade. E aprender mais, desenvolver mais, porque lá vai estar campeões mundiais, como é o caso de 2 ou 3 pilotos. Vai ter campeões brasileiros, até de outro país. Então, nesses 8 anos de carreira, você como piloto dessa máquina que está na tela, você tem feito, enfim, tem chegado em lugares que você gostaria, tem sido gratificante, você tem conquistado prêmios? Isso. Na verdade, o mais gratificante não é nem prêmio em termos de prêmio em dinheiro, é prêmios para a carreira da pessoa. Isso. Medalha, isso, principalmente para o currículo do piloto, que é legal você poder dizer: sou tricampeão paraibano, campeão norte e nordeste, campeão norte-rio-grandense, então campeão pernambucano também. Então é mais pro currículo mesmo do piloto. Tá porque certo. Quanto mais você tem no seu currículo, mais fácil vai ser para alavancar a tua carreira para outra categoria, uma categoria maior.
Certo, então. Genesi, deixa eu perguntar um negócio para você. Quem está em casa e que tem muita vontade, ou só curiosidade, né? Que a gente coloca na televisão para as pessoas que têm curiosidade e, ao mesmo tempo, outras que têm vontade. Televisão a gente faz para todo mundo. Mas para quem tem vontade, como é que estaria aí a questão de incentivo, ou então dizer, vem para cá que vai dar certo, já que a gente começou com uma notícia ruim, que na Paraíba, de fato, não há um grande incentivo, que começa não tendo lugar para correr no nosso estado. Vai ter que sair do nosso estado para, enfim, acho que até aprender, não sei como é que tá. Mas, enfim, quem tem vontade, como é que fica? Alex, eu diria o seguinte, kart ou automobilismo, existe vontade, tem que ter o dom e tem que ter, eu diria que, metais. É o mínimo de condição, né? É um esporte caro. É um esporte caro. Exatamente. Você teria que, a princípio, ter a sua praça de esporte. E diga-se de passagem, nós, paraibanos, temos um celeiro enorme dessa categoria. Infelizmente, nós partimos e ficamos ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando você começa, como nós tínhamos o kartódromo aqui, a gente começava a desenvolver esse esporte. Vai bem, vai bem, vai bem. Terminou aqui. Agora nós temos que partir para esse degrau seguinte. Nós não tínhamos esse degrau seguinte, que seria exatamente um autódromo, como é o caso de João Neto. João Neto, ele vai até certo ponto no kart e depois ele deve passar para uma categoria maior. Ou seja, sei, uma Renault Clio, uma Fórmula Renault, uma Fórmula 3000, tá entendendo? Então esse é o caminho que um piloto tem que levar, tá? Então eu volto para a questão da vontade. Só para fazer um parênteses aqui, ela vai liberar as fotos, pode liberar as fotos, as imagens enquanto o Genesi está falando, mas fala para a questão da vontade. Ok, então essa questão da vontade é maravilhoso, é bom demais se fazer a coisa com vontade, porque sem vontade você também não faz nada, mas o kart ou o automobilismo de uma maneira geral, você primeiro tem que ter a praça de esporte. Hoje nós temos um problema, não tanto, porque a gente ainda consegue tolher alguma coisa de alguns pilotos que tem. Por quê? Nós temos pilotos que... É até uma denúncia que eu estou fazendo aqui no ar. Fique à vontade. Tá? Mas é uma coisa que a gente precisa dizer. Se nós não temos uma pista, os pilotos vão para a rua. Não só pilotos, como os que amam a velocidade. É isso que eu ia entrar agora, porque enquanto a gente confere as imagens, que são imagens bonitas, existe a FAEP, não é? Que é a Federação de Automobilismo do Estado da Paraíba. Essa história dos rachas, vocês têm alguma ligação aí, direta ou indireta, para coibir? Como é que funciona? A gente tem trabalhado essa questão, exatamente trabalhando esse lado das provas. Se você tem as provas de arrancada, você tira essa turma da rua. Se você não tem, eles vão para onde? Eles vão ficar querendo praticar. Eles vão querer praticar de algum modo. De alguma forma tem que praticar. Tá entendendo, Alex? Então, esse é o ponto. Esse aqui, ele começou a correr de kart na época que eu organizava as provas de kart aqui. É a mesma coisa de querer nadar e não ter uma piscina. E não ter uma piscina. Mas fica à vontade. Tá entendendo? Então, esse aqui começou comigo, molequinho. Gordinho, parecia um bolo fofo. Hoje está aqui. E é um ótimo piloto. Por isso também que eu trouxe aqui. Tá Esses certo. São os dois representantes hoje. Deixa eu pedir aqui para o Joselito colocar esse piloto, só para ninguém que está em casa ficar confuso, para ninguém ficar confuso. Esse é um outro piloto. Nós estamos recebendo aqui o João Neto, que é piloto de kart, e esse aqui é o piloto desse carro, é Mateus isso? Borges. O carro que o João Neto corre é outro. É outro. Isso, é outro kart. Tá bom. Corre em Recife. Entendi. Entendeu? E esse piloto é paraibano também? Também, Mateus Borges. Aí, acreditando no talento também, paraibano, a Elo, né? Parabéns a Elo que está incentivando. E o seu patrocinador É a Sonangol. Ok. É uma empresa angolana de petróleo, similar a Petrobras, no caso. Ok. E que está acreditando aí, já está me alavancando aí há 2 anos. Que eu só tenho que agradecer. Maravilha, parabéns. É bom a gente falar mesmo de quem incentiva. Mas tem que falar. Muita gente chega com um patrocinador desse aqui e é cortado. A televisão corta. Não, jamais. Não, é verdade. Aqui não. Pois é. É isso que eu vejo no seu programa. Claro. E por isso que você tem o crédito que tem. Muito obrigado, tá entendendo? muito obrigado. A gente eu estou lhe dizendo de coração. Eu sei disso. Tá? Estou lhe dizendo de coração. Isso. Eu quero até agradecer também ao nosso presidente da federação, o Odilon Ribeiro Coutinho,
que é uma das federações mais antigas do Brasil. De passagem mais organizadas. Mais organizadas. Menor, não tem praticamente nada para fazer, porque tem o off-road, que é o Jeep, né, fora de estrada. Nós tínhamos o kart e tínhamos a arrancada. Hoje só tem o Jeep e praticamente uma vez ou outra um rally, que também está... São as categorias patinando. do automobilismo, na verdade você está até concluindo a pergunta agora, a resposta. Entendeu? Então nós temos, dentro do automobilismo, se você considerar realmente, você vai ter aqui umas 60 categorias, tá? Porque dentro de cada especificidade, você tem as categorias, tá? Por exemplo, arrancada, você tem N categorias. Kart, você tem N categorias. Dentro da categoria velocidade, que é dentro do autódromo, você tem N categorias, tá? Então, hoje, uma das que mais cresce é a arrancada. Por quê? Porque é uma das mais baratas do automobilismo. Certo, e então. É a maneira, está sendo a maneira mais, que eu acho elegante, porque está tirando o pessoal das ruas. Esse é um trabalho bonito que a gente está fazendo, só que tem hora que você não pode mais fazer nada, infelizmente. Mas cabe a nós... Está feito todo o alerta aqui. Televisão é para isso mesmo. Bom, eu recebi com muita honra, muito prazer, foi uma pauta gostosa de se cumprir, ou seja, um assunto maravilhoso, ilustrativo, com fotos, com imagens, com o próprio kart aqui dentro do nosso estúdio, foi fantástico. Recebi o Genesi Vanderlei, que é diretor de arrancada da Federação de Automobilismo do Estado da Paraíba, a FAEP. E o João Neto, que é piloto de kart. Genesi, super obrigado por sua participação, que seja a primeira de muitas. Nós agradecemos e mais uma vez parabéns. Que esse dia de hoje se repita por vários anos e sempre com essa competência, Alex, porque eu acho que é desse tipo de jornalismo, é desse tipo de programa que nós precisamos ter. Muitíssimo obrigado. E quero que você depois confirme conosco o apadrinhamento do automobilismo paraibano. Claro que sim, já coloco aqui diante de todo o meu público a minha palavra, o meu nome, para o que for possível e impossível aí diante da minha humilde participação. Enfim, aplaudir o sucesso de vocês. Com certeza. João Neto, obrigado por sua participação. Obrigado a você, Alex, e parabéns pelo segundo ano desse seu formidável programa. Obrigado mesmo. Olha, em câmera aberta, 11 de abril de 2006, 2 anos no ar, não é brincadeira não, hein?